coisa mais importante pra você é o lar e a família. Mais importante pra mim é o lar e minha família, sem a menor sombra de E dúvidas. por que você não fecha para tudo e cuida disso? Porque quem é que vai bancar essa conta? Mas você já é bilionário. Eu sei, mas eu não tô por dinheiro. Eu tenho projetos muito maiores. Mas é maior do que o lar e a família? Tem coisas que o lar e a família são parte, mas tem coisas que eu preciso fazer. Que eu sinto que Deus quer isso de mim. Por quê? Porque não tem ninguém com a coragem de fazer. É o tipo de coisa que eu não posso falar na televisão, mas são coisas que... O movimento antifeminista, masculinista, né, e machista te faz acreditar que a mulher nasceu para ser submissa ao homem dentro de casa. E muito ataca-se o feminismo por ter abrangido a mente das mulheres para que além da casa ela pode ter a sua própria vida e administrar a sua própria vida. Eu achei essa matéria muito importante, principalmente no caos do cenário político e do cenário de cuidado mesmo, de segurança das mulheres que nós estamos vivendo, porque observem para vocês verem, eles acham de fato que a família é um projeto de Deus e que a família precisa sim ser lapidada, mas não por eles. Por eles, porque eles não podem deixar de trabalhar e ainda utilizam o nome do santo Deus em vão para justificar suas próprias escolhas, porque não possuem coragem de demonstrar sua própria covardia. Existe um ato de muita coragem e, na minha percepção, insanidade, o momento em que você isola a sua vida para tomar conta de uma família que é sonho de duas pessoas. Porque a partir do momento que você constituiu família, espero que não seja sonho só seu, que você não seja só do outro, né? Que você não seja submissa a este ponto. Agora percebam uma coisa, muito se fala na Câmara sobre licença paternidade ampliada. Será que essas pessoas vão querer? Ou será que essas pessoas vão querer usar o nome de Deus em vão, falando que Deus preferiria que essas pessoas estivessem trabalhando? Eu, particularmente, já tenho a resposta. Acho que os homens não vão querer, em sua maioria. A entrevistadora muito bem pontua que ele já é bilionário. Ele não precisa de ficar bilionário. Ele já é bilionário. Ele já está bilionário. Portanto, ele pode sim cuidar e lapidar da sua família. Não, mas eu sinto que Deus quer isso pra mim. É um Deus muito hipócrita dessas pessoas. Porque eu, enquanto cristã, não acredito que Deus fez o homem e a mulher precisa ficar em uma submissão e o homem em um local de destaque em uma empresa. Não consigo acreditar nisso. Se tiver uma desculpa, a sensação que eu tenho é que a gente retrocedeu tanto e nós podemos fazer analogia com isso. Sabe o que, gente? Existe uma coisa muito interessante quando você coloca um tirano ou quando você coloca umas pessoas com umas ideias tão retrógradas e tão problemáticas na presidência da República. Não quando aquela pessoa está ali governando, mas o pós disso é caótico. Nós estamos vivendo o pós de uma era basicamente lunática, que nós vivemos em um mundo da lua, literalmente, com as pessoas com falas super problemáticas, né? O crescimento dos discursos totalmente problemático, o crescimento do masculinismo, do machismo e a ideia de submissão totalmente adversa do que está falando de fato na Bíblia. E aí nós temos isso também com a crescente de índice de feminicídio, a crescente de índice de violência contra a mulher, porque os homens, eles começaram a fazer, vamos citar Hitler novamente, tipo Hitler. Hitler conseguiu convencer ao povo que eles eram uma raça melhor do que os judeus. E os homens estão conseguindo convencer as mulheres que a raça deles é superior à das mulheres. Portanto, o que a Bíblia fala sobre submissão é você ficar inerente a tudo que o homem te coloca na condição dele. E ele sempre em local de destaque, você lapidando a família. Se você já é bilionário, olha bolas, por que você não pode dividir esse cargo com a sua esposa? Ah, não, porque Deus não quer. Como que é pra fazer essas coisas? Vocês consultam Deus antes de falar isso? Vocês consultam Deus? Vocês perguntaram Deus de fato? Ou vocês acham que Deus quer aquilo e sai propagando? Vocês são portadores de más notícias, principalmente para as mulheres? Eu fico meio assim pensando, será que essas entrevistas são reais? Será que as pessoas pensam realmente isso? E sim, as pessoas pensam isso. E eu já percebi uma coisa, quando você tá sem argumento, você mete Deus no meio. É bom que ele cai em uma contradição absurda várias vezes, mas isso não tem problema, porque isso é pacificado pelo movimento masculinista e machista da sociedade, inclusive fomentado por muitas mulheres. O que ele tá falando aí? Ele basicamente falou assim, ai gente, não tô por dinheiro. Depois ele simplesmente falou assim, quem vai pagar essa conta? Não sei, não é Deus que tá querendo que você fique no serviço, já que você não tá por dinheiro, tá vendo? É meio de ver. Dentro de família constituído por Deus, não acredito que Deus pense que a mulher realmente tinha que ficar nessa submissão a ponto de não ter nem independência financeira. Ter, de fato, uma dependência financeira no seu companheiro e o seu companheiro se vangloriar por isso, inclusive ter a opção de não sair de serviço para cuidar do próprio filho, mesmo quando tem condições. A família é um projeto dos dois, mas pro homem a família tem que ser lapidada pela mulher. Por isso que às vezes é bom vocês pensando, principalmente as pessoas que se relacionam.